Sabe, tem um livro na história da filosofia que, por mais de 2000 anos, é basicamente obcecado por uma única pergunta. E é uma pergunta, nossa, que mexe com a base de tudo que a gente entende sobre ser uma pessoa boa. E a pergunta é essa aí: é sempre melhor ser justo do que injusto? Parece simples, né? Mas tentar responder a isso é a missão que Platão encara na sua grande obra, A República. Então, o que a gente vai ver aqui não é um texto antigo, sabe, cheio de poeira. Pelo contrário, é uma investigação de verdade, quase um suspense filosófico, para descobrir se no final das contas, ser justo vale a pena. Bora mergulhar nessa. Tudo começa bem tranquilo, sabe? Num bate-papo na casa de um senhor, um cara mais velho e respeitado chamado Céfalo. E aí chega Sócrates que, como sempre, não quer saber de enrolação. Ele já vai direto ao ponto, querendo testar as ideias que todo mundo tem sobre o que significa ser justo. Aí o Céfalo dá aquela resposta que parece conselho de avô, sabe? Justiça é falar a verdade e pagar o que se deve. Ponto. Simples assim. E, poxa, parece que faz todo sentido, né? Só que para Sócrates, o simples nunca basta. Aí ele joga um contra-argumento genial. Ele diz: tá, imagina só, um amigo te empresta uma arma. Tudo certo. Mas depois ele fica completamente louco. Devolver a arma para ele seria pagar a dívida, certo? Mas seria um ato justo? A resposta é óbvia. Claro que não. Pronto, a primeira definição já era. E é bem aí que o clima da conversa muda. Da água para o vinho. Entra em cena um cara chamado Trasímaco. Ele era um sofista, conhecido por ser bom, por ser bem esquentado. E ele não chega para conversar, não. Ele chega para chutar o balde. Ele solta essa frase que cai como uma bomba no meio do papo. Para ele, essa conversa toda de moral, de justiça, é tudo uma grande farsa. Não passa de uma desculpa bonita que os poderosos usam para justificar os próprios interesses. É uma regra que o mais forte cria para manter o mais fraco sob controle. Olha, o raciocínio dele é direto e reto. Pensa bem, governos criam leis que beneficiam a eles mesmos, certo? E aí eles dizem que obedecer a essas leis é ser justo. Ou seja, a pessoa justa acaba sendo só uma peça no jogo dos outros. A esperta de verdade, na visão do Trasímaco, é a injusta. É quem corre atrás do próprio interesse, da própria vantagem. Bom, Sócrates, com aquela lógica afiada de sempre, consegue deixar o Trasímaco meio sem saída. Mas a semente da dúvida já tinha sido plantada. E é aí que entra o Glauco, que era irmão do próprio Platão. Ele não é agressivo como o Trasímaco, mas o argumento dele é talvez até mais perigoso para a ideia de justiça. O Glauco chega e fala mais ou menos assim: olha, Sócrates, vamos ser sinceros. Ninguém é justo porque quer. A gente só age de forma justa porque tem medo de ser pego, medo da punição. E para provar o ponto dele, ele conta uma história. Era uma vez um pastor chamado Geges. Um dia, um terremoto abre uma fenda enorme na terra bem onde ele estava. A curiosidade fala mais alto, ele desce nesse buraco e encontra uma coisa inacreditável. Um anel misterioso. Ele pega o anel e depois, sem querer, descobre o poder que aquilo tinha. Quando ele virava a pedrinha do anel para dentro da mão, ele ficava completamente invisível. Pensa só no poder que é isso. Agir sem que ninguém veja, sem nenhuma consequência. E o que o Giges faz com esse poder todo? Bom, exatamente o que se esperaria. Ele vai para o palácio, seduz a rainha, arma um plano com ela para matar o rei e toma o reino para ele. Ele sai do zero e vira o rei, usando a invisibilidade para cometer todo tipo de injustiça. Aí o Glauco termina a história e faz a pergunta que não quer calar. Se a gente desse 2 anéis desses, um para uma pessoa justa e outro para uma injusta, será que o resultado seria diferente? Para ele, a resposta é não. A conclusão dele é que a justiça não é algo que a gente valoriza de verdade. É só uma amarra social que a gente se livra assim que pode. E para deixar o desafio ainda mais pesado, o Glauco desenha um último cenário. Ele pede para a gente comparar 2 vidas. De um lado tem a pessoa perfeitamente injusta, que faz as piores coisas, mas tem uma reputação incrível. Todo mundo acha ela o máximo. Do outro lado, a pessoa perfeitamente justa, que nunca erra, mas todo mundo acha que é um monstro. E aí, sendo bem honesto, qual dessas 2 vidas parece mais feliz? Depois dessa, fica todo mundo em silêncio. Como é que se defende a justiça agora? Parece uma causa perdida. E é nesse momento que Sócrates, que parecia estar sem saída,
faz uma jogada de gênio. Ele decide mudar completamente o foco da discussão. Ele usa uma analogia ótima. Ele diz que tentar achar a justiça na alma de uma pessoa é como tentar ler um texto com letrinhas minúsculas de muito longe. É super difícil, quase impossível de ver direito. Então ele propõe um novo plano. Primeiro, vamos parar um pouco de olhar para o indivíduo. Segundo, vamos construir na nossa conversa uma cidade inteira. Uma cidade perfeita, justa. Terceiro, a gente tenta entender o que faz essa cidade ser justa. E por último, quarto passo, a gente pega o que descobriu sobre a cidade e aplica de volta na pessoa. A ideia é que, vendo em escala grande, a gente consiga finalmente entender o que é justiça na escala pequena. E essa virada, essa decisão de dar um zoom out e olhar para o todo, é o que define o resto do livro A República. É a partir daqui que Platão começa a falar de política, de educação, da alma, tudo isso para tentar, no fim das contas, responder aquela primeira pergunta. O que nos traz de volta à pergunta do anel, né? A história de Giges não é só uma historinha antiga, é um espelho. Ela nos faz pensar, se ninguém estivesse olhando, sem medo de punição, o que realmente guiaria as nossas ações? A resposta para essa pergunta, no fundo, talvez diga mais sobre quem uma pessoa é do que qualquer outra coisa.